Está completando 3 anos o programa por serviços ambientais criado em Erechim através da Secretaria de Meio Ambiente. O programa de recuperação de recursos hídricos e pagamento por serviços ambientais se consolida como uma excelente alternativa diante das mudanças climáticas, promovendo segurança ambiental e restauração dos mananciais de Erechim. Acompanhe. E hoje nós recebemos no estúdio da TV Erechim o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, para falar um pouquinho sobre a Secretaria, mas principalmente sobre o PSA. Você sabe o que significa essa sigla? O Cristiano logo vai nos contar. Cristiano, bem-vindo mais uma vez para falar de ambiente, né? Estamos numa época aí de frio, importante para o meio ambiente também. Sem dúvida. Obrigado, Sandra, mais uma vez, né? Eu já estou começando a me acostumar aqui, está começando... mas eu gosto de vir aqui, né? A gente, assim, brinca um pouquinho, mas eu gosto muito de vir aqui, porque a TV Erechim tem uma visibilidade grande, né? A audiência de vocês é uma audiência que forma a opinião, né? Então é bem importante que essas pessoas estejam informadas, né, de fato daquilo que a gente está conseguindo fazer e está podendo entregar. Lógico, a gente tem desafio todos os dias, mas é bacana quando a gente consegue também transmitir bem isso, né? E até para as pessoas nos cobrarem mais ou nos dizerem, olha, continuem por aí que o caminho tá bom, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. Vai falar um pouco hoje sobre um programa que para nós é muito legal, muito bacana. Eu falo que ele conversa com o futuro, ele reconhece o produtor rural, a importância do produtor rural, principalmente nesse caso, para a conservação da água, né, que vem aqui para a cidade depois, então, que é o nosso programa de recuperação do recurso hídrico, então o nome oficial, né? Recuperação de recursos hídricos. E aí tem a ferramenta do pagamento por serviços ambientais, que a gente vai poder detalhar um pouquinho mais aqui para você, para o programa, para toda a audiência que está nos assistindo. Tá, esse programa, para a gente entender, ele foi criado pela Secretaria de Meio Ambiente, ele é um programa que veio do governo, como é que ele funciona? Então, deixa eu explicar para o pessoal como é que funciona isso. Nós em Erechim, Sandra, se a gente for olhar um pouco da nossa história, quando o Erechim foi planejado, foi pensado, já tinha lá indicações que no futuro a Erechim se tornaria uma cidade pujante, como ela é de fato, e que nós teríamos, se não problemas, que nós teríamos que ter um cuidado muito grande com a questão da água, porque em Erechim nós não temos grandes rios, né? Sim. Erechim está numa altitude que varia aí de 400 a um pouco mais de 800 metros, então a gente está naquilo que se chama de divisor de águas. Então o que acontece? Aqui nós temos as nascentes dos rios. Então aqui pro lado norte da cidade a gente tem o Rio Dourado, que depois lá no Rio Uruguai ele vai se tornar um rio grande. Nós temos aqui no lado leste da cidade o Rio Suzana, por exemplo. Sim. Vai passar em Gaurama, viadutos. Esse rio é utilizado para abastecimento público nesses dois municípios. Quando ele chega lá em Marcelino, também ele é um belo de um rio. E aqui a gente não tem este grande rio para fazer o abastecimento público. Então a gente passou por períodos de maior sufoco, alguns anos atrás, inclusive com racionamento, né? Sim. E desde o segundo mandato do prefeito Polis, a gente já tinha essa ideia latente e essa necessidade. E aí, em 2021, no terceiro mandato, né, felizmente ele fez o convite e a gente aceitou para estar na frente da Secretaria do Meio Ambiente. E aí nas discussões, na preparação do governo, na preparação daquilo que era importante para a sociedade, veio à tona a discussão desse programa de novo e o prefeito, na acessibilidade dele, disse, não, Cristiano, agora nós vamos fazer. Então, ele é um programa que, o que é importante da nossa audiência saber, Sandra? Primeiro, ele é um programa que é feito em propriedade privada, propriedade Sim. particular, porque são as propriedades rurais. Né? Ele é um programa, então, que ele se preocupa com a qualidade e a quantidade de água que depois vai ser trazida para abastecer aqui mais de 100 mil habitantes. E ele conversa com o futuro, porque o produtor rural, por exemplo, para participar do programa, ele é um programa que ele não é imposto, ele não é uma obrigação legal. Ele é um programa onde o agricultor vem participar pela adesão. Então, a gente faz a sensibilização, vai mostrando a necessidade do programa, o quanto é importante também para o agricultor, e ele sabe disso, ter água de qualidade na propriedade dele, ter preservação ambiental, que a gente fala que é a proteção do rio, a proteção das nascentes, para o processo produtivo.
Então isso é muito importante. Então se faz o programa da adesão voluntária, se faz todo o mapeamento da propriedade, porque, por exemplo, para a gente depois usar a ferramenta que é o pagamento, nós precisamos saber exatamente o quanto essa propriedade está sendo protegida, né? Por isso se faz o mapeamento com drone, é um mapeamento de alta tecnologia, e o produtor rural, ao abrir mão, então, de parte do processo produtivo dele, o município faz o reconhecimento financeiro. De que maneira? Cada nascente protegida na propriedade rural, e aí a gente tem que lembrar aqui o que é uma nascente protegida lá no ambiente rural. É uma área de 50 metros de raio. Se não tiver mata, a gente auxilia para fazer plantio, ou o agricultor isola essa área, e a própria natureza ela tem uma capacidade muito grande, especialmente na nossa região, daquilo que a gente chama de regeneração. Então existe a regeneração natural, com 2, 3 anos, ao redor daquela nascente, o mato já está vindo naturalmente. Quando a gente detecta que a natureza não vai dar conta sozinha, a gente então auxilia, faz algumas intervenções. Então R$500 é pago por nascente preservado. E aí, pela proteção do rio, né? E aí a gente preconiza 30 metros de proteção para cada lado do rio, a gente paga o equivalente a 10 sacos de soja por hectare ano. Então se a gente pegar, por exemplo, uma propriedade que passa 1.000 metros de rio dentro, por exemplo, só para ficar fácil de fazer uma conta rápida, esse produtor ele receberia o equivalente a 60 sacos de soja por essa proteção. A gente paga 10 sacos de soja por hectare preservado por ano. Hoje 60 sacos de soja seria algo aí como R$8.000. Então é um belo de um valor. Belo valor. E para além do valor, é o reconhecimento do produtor rural como protagonista desse processo, Sandra. Porque sem o produtor rural, como a gente falava antes, são propriedades privadas, a gente não teria como fazer uma abordagem de conservação. Sim. Né? E o nosso programa, assim, ele tem algumas características interessantes, como eu já falei, a adesão. Um outro compromisso que o prefeito Polis pediu que a gente tivesse é o compromisso com o tempo no futuro. Então, por exemplo, o programa nosso ele é centrado numa lei municipal. Então, isso já sinaliza um compromisso sério com quem vem a participar. Quando o produtor vem participar, ele precisa ficar no mínimo 6 anos no programa, né? Que é um tempo mínimo que foi estabelecido para que, né? que a natureza comece, de fato, a dar uma resposta de recuperação. E o produtor rural ele pode ficar até 18 anos nesse processo, né? Então, realmente, a gente está preocupado lá com a água estrategicamente para o futuro. Quando tu faz essa restauração da natureza, como a gente está falando, tudo começa a melhorar. Começa a circular daí mais animais, os polinizadores voltam ou se mantêm na área, né? Esse programa, quase todo ele é para pequena propriedade rural, por quê? Não porque a gente excluiu a propriedade grande, pelo contrário, a propriedade grande participa também, é porque é a característica do Alto Uruguai, é a característica de Erechim. A média das propriedades rurais no Alto Uruguai é em torno de 17 hectares, que é essa a nossa realidade, né? Então o programa tem essas características. Uma outra coisa muito bonita que o programa ele propicia, Sandra, assim, e que quando a gente que a gente conversou com a sociedade, conversou com todos os órgãos possíveis para montar esse programa lá a gente modelou ele em 2021 e implantou ele em 2022, 6 de junho de 2022. Sexta-feira passada, inclusive, o programa estava de aniversário. Então, quando a gente modelou, essa questão de pagar por equivalência de saco de soja por hectare, foi um produtor rural que nos deu a ideia. Que legal. Por quê? Porque é a moeda... E para eles vale a pena. Não, e é a moeda que o produtor ele conhece, utiliza, né? Eu conheço o saco de soja, eu sei, eu multiplico rápido 100 sacos vezes tanto, eu sei que valor é. Sim. Então é uma moeda de pagamento que, vamos dizer assim, que é comum para o produtor. E uma outra dica muito bacana que veio dos produtores rurais é porque assim, tem muita propriedade rural onde o avô, onde o pai fez a conservação. No sentido assim de manter mata na propriedade. Hoje a gente tem a obrigação de lei que o produtor rural na nossa região ele precisa deixar 20% do tamanho da propriedade dele. E para aqueles produtores rurais que têm mais do que 20% de mata, por exemplo, na propriedade, o programa também faz o pagamento pela manutenção da mata, né? Então, para deixar a mata em pé, como a gente fala. E aí a gente paga, por exemplo, o equivalente a 5 sacos de soja por hectare de mata a mais preservada do que aquilo que a lei determina. A gente também teve cuidado de estimular, mas sempre para além daquilo que a lei determina. Porque
o compromisso do produtor, bom, ele tem um compromisso que é de lei. Tudo que ele fizer para além do que a lei determina é que o nosso programa ajuda e faz o pagamento, né? Para não ter questionamentos, entender, não, agora faz de tudo, dá de qualquer jeito. Não, pelo contrário. O produtor tem o compromisso dele, tem as responsabilidades. O produtor ele assina um termo de cooperação com o município, então tudo isso é formal. Sim. E para nossa, vamos dizer assim, para nossa satisfação e para nos mostrar que a gente está no caminho certo, lá em 2022, quando a gente lançou o programa, a gente falava assim, o nosso grupo, né, o nosso pessoal, olha, se a gente tiver um que tope, nós vamos morrer trabalhando com esse um. Para nossa felicidade, lá em 2022, a gente já teve o seu Doraci Bortolassi, lá de Capoeirê, que acreditou no programa. O Clóvis Tonin, aqui na região da Barragem da Corsã, que acreditou no programa. E o seu Aldo Zanella. Foram os nossos primeiros 3. Os pioneiros. Os pioneiros, os que toparam assim de cara a participar. E hoje, Sandra, a gente já tem, fechamos na sexta-feira, com 99 produtores que já participam do programa e 147 propriedades rurais. Então tem produtor que tem mais que uma, né? Colocou as propriedades que ele tinha à disposição do programa. Para te ter uma ideia, só de floresta o programa hoje já está preservando mais de 520 hectares, porque hoje são 5,2 milhões de metros protegidos em termos de floresta. Mas passam de 1.200 hectares que foram mapeados de beira de rio e de nascentes que estão em processo de conservação, né? Então ele está tomando um corpo muito grande. É um programa que ele tem um ineditismo também bem importante, porque aqui no Rio Grande do Sul só tem 2 programas de pagamento por serviços ambientais. A gente gostaria, como profissional da área, que pudesse ter no Alto Uruguai inteiro, que pudesse ter no Rio Grande do Sul inteiro, no Brasil inteiro, né? Porque vamos lembrar que a legislação ambiental no Brasil ela é bastante pesada. É raríssimo o país do mundo onde o produtor rural ele tem essa imposição de uma fração da terra dele, vamos dizer assim, ela estar reservada para a natureza, né? Então a gente precisa incentivar muito esses processos, porque quando a gente vai fazer lá uma conta simples, o grande volume, a maioria das propriedades, elas são de caráter privado. Então tem que ter essa conversa mais amistosa, né? E quando eu falo amistosa, quando a gente cria programa, dá essas diretrizes, nunca é com intenção de, não, agora vai fazer de qualquer jeito. Pelo contrário, agora vai fazer de um jeito mais assertivo. E aí o final de tudo isso é a preocupação que a gente tem para que continue tendo água de qualidade e em quantidade necessária para mais de 110 mil habitantes aqui na sede, né? No município. No município. Exato. E esse pagamento, ele é feito anualmente? Tem uma data específica? Como é que funciona? Sim. As nascentes de água, quando elas são mapeadas, a gente paga no ato da adesão. Então, fez o mapeamento, né? Mesmo que precise fazer alguma melhoria. Sim, porque a gente paga, porque assim, lá no primeiro ano, o que a gente fez? A gente falando assim parece fácil, né, Sandra? Ou eventualmente é fácil. Mas assim, o produtor rural, ele tinha esse estigma de, nós aqui da cidade especialmente, de colocar a responsabilidade pelas mazelas, vamos dizer, de natureza, colocar sempre no agricultor. Então o agricultor está sempre muito ressabiado na média. Como nós tínhamos o programa com base de lei, a gente fez aquela tipo do São Tomé, sabe? Precisava pagar para o pessoal acreditar. Então, assim, como a gente nós lançamos o programa 6 de junho de 2022. Inclusive, a gente lançou o programa lá na Casa do Agricultor, foi lá no distrito de Capoeirê. E aí a gente diz, olha, nós precisamos também acelerar tudo que dá para acelerar. De que forma vamos acelerar? Bom, o programa foi lançado, foi feita a captação dos produtores, foi feitos os mapeamentos, foi feitos os 3 primeiros contratos. Então, nós vamos pagar esse pessoal ainda esse ano para que tanto eles que, né, nos deram esse voto de confiança, como todos os outros, enxerguem que não é um programa aventureiro, que é um programa realmente que veio para ficar e que ele mexe em toda a estrutura de conservação do nosso município e que realmente reconhece o produtor como sendo o protagonista de todo esse processo. Então a gente deu uma de São Tomé, fez o pagamento, por isso que as nascentes elas são pagas no ato de adesão, quando assina o contrato. A preservação do rio,
ela é sempre paga no aniversário do programa. Sim. Então o produtor aderiu agora, na sexta-feira a gente teve alguns, foram 9 novos aderidos, então a gente pagou pelas nascentes, né? E o equivalente de preservação em sacos de soja vai ser pago no aniversário em junho no ano que vem. Então no junho do ano que vem, o Cristiano preservou X, a Sandra preservou Y, cada um tem um contrato, a gente sabe exatamente quanto tem que pagar para cada um e na data do aniversário ele recebe então pela proteção do rio, né? E aí, eu não sei se eu comentei, o produtor ele pode ficar até 18 anos no programa. Sim. Né? Eu comentei antes. Então, esse programa está ganhando cada vez mais corpo, né? Esses espaços, assim como aqui da TV Erechim, do teu programa, eles são fundamentais para as pessoas conhecerem. Difundir, né? Conhecerem, difundirem, participarem, né? Sim. A adesão ela é voluntária. Num primeiro momento, o agricultor ele não tem custo nenhum. A gente está disponível para auxiliar em tudo que é necessário. Hoje o programa ele é sustentado todo com recurso do orçamento geral do município. Não tem verba do governo do estado, não tem verba do governo federal, porque chegar neste ponto de fazer o resgate, a restauração ambiental, essa situação ela está como para o Parque Longines, para usar um exemplo. Antes nós tínhamos um mato, depois a gente colocou toda a infraestrutura e transformou num parque. Muito se fala em preservar a natureza, recuperar a natureza, ter respeito pela natureza, mas a ação prática de realmente fazer essa transformação ainda ela está muito no campo do discurso. Então, não tem grandes financiamentos. Raramente se tem dinheiro de fora para colocar nesse tipo de prática. Mas aqui nós, por necessidade e também por sensibilidade do prefeito em autorizar a gente conduzir esse programa, nós precisávamos garantir e o prefeito garantiu sempre do orçamento. A gente está sempre batalhando, está sempre correndo atrás, está sempre escrevendo programas, projetos nossos para buscar algum dinheiro fora. Mas, de fato, não tem dinheiro de fora. É dinheiro de cada cidadão, né, que mora aqui, que ajuda na prática financiar o programa. Em contrapartida, continua recebendo água em quantidade e qualidade e que assim se mantenha no tempo, né, para sempre. Por que foi estipulado 18 anos? Depois de 18 anos, de repente, a pessoa não está mais no programa. Aquela preservação da propriedade, ela continua por si só? Como é que funciona? Então, assim, essa questão do 18 anos, ela tem meio que um link com a questão da maioridade mesmo. Sim, né? 18 anos... Vai andar sozinha. 18, todo o processo de parceria e o processo de restauro, de proteção, ele já está consolidado. Por isso que o mínimo é 6 anos. Sim. Porque aqui na nossa região, com 3 ou 4 anos, a natureza ela já começa a fazer o restauro sozinha. Então, do marco zero, da data zero, ele vai até os 18 anos. Mas nós temos, inclusive, um outro eixo do programa, Sandra, que a gente comenta sempre, que é o eixo de produção sustentável. O que é o eixo de produção sustentável? Inclusive, o produtor rural ele sai antes do programa. Ele começa a sair do programa aos 10 anos. Sim. Então, o que tem lá no eixo de produção sustentável? Ao invés do produtor rural ele deixar vir o mato, ele está incentivado pelo programa para fazer, por exemplo, plantio de floresta para lenha. Então, ele pode plantar lá naquela faixa da EPP. Se precisar, a gente certifica, a gente dá a garantia que ele vai plantar e que lá no futuro ele vai poder colher. Certo. Ele pode plantar, por exemplo, a erva mate. Então, a erva mate, essa floresta energética, um pomar de frutas, desde que nativas, não pode ser laranja, bergamota, por exemplo, colocado ali, são atividades, depois com isso tu pode abrir caminho para ter, por exemplo, abelha, né, que também traz uma rentabilidade interessante para as propriedades. Nesse eixo de produção sustentável, você coloca atividades que elas vão trazer renda para a propriedade rural. Então, em trazendo renda, o produtor acaba saindo, inclusive, antes do programa. Então, a partir dos 10 anos, começa a ter uma redução dos valores e, se eu não estiver errado de cabeça, acho que no 14º ano daí encerra o compromisso dele. Mas os 18 anos, ele é simbólico mesmo pela questão de, não, agora eu sou maior, agora eu estou de maioridade, então a gente travou ali, logicamente precisava travar em algum momento, porque os recursos financeiros também têm
tem limite, né? Verdade. Então a gente travou lá na questão da liberdade dos 18 anos. É por conta disso. Essas áreas que são públicas do estado, do município, por exemplo, próximo à barragem da Corsã, no Rio Tigre, também está sendo feito isso, mesmo que seja público? O programa ele vale para o município todo, tá? Sim. Ele vale para a propriedade pública, não tem a remuneração. Sim, ele mas pode tem esse participar do cuidado. programa. Tenha cuidado. O programa ele vale para o município todo. Este ano a gente está focando mais nos 4 principais rios de abastecimento público, Sim. que é o Leãozinho e o Ligeirinho, que são rios conectados direto com a barragem, mas também o Rio Campo e o Rio Cravo, que tem a transposição. Uhum. E aí para o Rio Cravo, Sandra, inclusive nós fizemos uma alteração da lei, não ampliando a proteção, ampliando a intenção de proteção para além do município de Erechim. Só que, por exemplo, nós não podemos fazer o pagamento por serviços ambientais lá em Erebango, por exemplo, onde tem uma parte do Rio Cravo. Mas nós colocamos a estrutura do município de Erechim, o know-how na condução do programa, a serviço também regionalmente desses municípios. Né? Porque a gente capta num ponto do Rio Cravo, mas ele tem, vamos dizer, a gente chama as cabeceiras, em outros municípios. Então, para poder, de alguma maneira, auxiliar esses outros municípios, a gente pode auxiliar com o conhecimento e com a caminhada, né, ainda que curta, que a gente tem, mas pode auxiliar esses outros municípios. O foco é nos rios de abastecimento, como eu falei, mas vale para todo o município. Certo. Vale, inclusive, para a propriedade urbana, o programa. Nessa região do aeroporto, por exemplo, que ali nós tem propriedades de caráter urbano, as pessoas que quiserem participar, elas podem participar. O único critério mínimo de área é 2 hectares, porque 2 hectares é o módulo rural mínimo autorizado para você dizer que é uma propriedade rural. Certo. Então é isso. Né? Mas ele pode ter 2 hectares mesmo em área urbana e não tendo produção rural e participar do programa. Porque o objetivo nosso é que tenha mata preservando o rio, por exemplo. Com certeza. Né? Esse é o maior objetivo. Na região da barragem, aqui, como a nossa barragem é muito antiga, basicamente todo o entorno dela é de propriedade privada. Verdade. Né? Hoje, por exemplo, se for fazer uma barragem de abastecimento público, em geral já se tem cuidado de ter uma área de proteção, uma área pública de proteção no entorno do reservatório, como a gente fala. Mas no nosso caso a gente não tem isso. Basicamente, o limite da barragem é com propriedades privadas. Então a gente precisa investir, precisa focar na propriedade privada. Inclusive, uma grande indústria de erva mate que está coladinha ali, ela faz parte do programa. Uhum. Né? Então a gente não tem distinção se é CPF ou CNPJ. Querendo participar, querendo ajudar nesse processo de proteção, é bem-vindo ao programa. Com certeza. Tu falaste antes aí sobre abelhas, e isso a gente tem discutido em outras rodas, que este ano está muito difícil encontrar mel. As abelhas estão fugindo? O que está acontecendo? É que a abelha é um animal bastante sensível, né? Uhum. E tem muita coisa que impacta. Sim. E naturalmente tu tem ciclos assim onde tu perde as colmeias, né? Certo. E aí até o apicultor fazer esse resgate, né? Tu vai ter eventualmente quebra de produção. E mesmo quando tem todas elas, vamos dizer assim, tudo bem certinho, tu pegar, por exemplo, um inverno muito rigoroso, se tu não fizer, por exemplo, suplementação, é uma coisa que eu vejo os apicultores fazerem, tu vai ter eventualmente menos florada, também tu tem menos produção. Tem uma série de fatores que Então não tem nada a ver com as mudanças do meio ambiente. Pode inclusive ter a ver com isso, mas é multifatorial, né? Sim. Tem uma série de coisas que podem influenciar em tu ter mais abelhas, né? Ou tu ter mais ou menos produção num determinado ano. Certo. Então, tem muita coisa. Então é importante a gente sempre preservar o meio ambiente, e a prefeitura está focada nisso, né? A Secretaria de Meio Ambiente olhando essa área aí que é importantíssima nessa preservação dos rios. Era mais do que necessário. Felizmente Verdade. também a gente teve a oportunidade de iniciar a condução desse programa. É um programa que ele já se consolidou, é um sucesso, cada vez vai ter mais gente. E o nosso desejo comum ali no futuro é que todas as propriedades que minimamente fazem divisa com o rio participem do programa, e agora nós estamos investindo, o nosso olhar, o nosso foco é para que isso aconteça. Então a gente vai lá, cada propriedade que entra é um pedacinho da colcha de retalho.
em algum tempo ali no futuro a gente vai ter todas essas propriedades participando, é o nosso maior desejo, porque a gente tem certeza que usando essa estratégia o resultado vai vir. Com certeza. Cristiano, obrigada por estar aqui mais uma vez falando, neste mês aí que a gente celebrou o Dia do Meio Ambiente, né? Com uma ação bastante importante que vai se perpetuar aí por muitos anos. Muito obrigado, Sandra, pelo programa, pela TV Erechim. Agradeço sempre a nossa equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Comemoramos no dia 5 agora, né, na semana passada, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu penso assim que a gente está trilhando o caminho que é adequado, né, pensando em sociedade. Então, muito obrigado pelo espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho disso. Obrigada.